Web TV Redentor, transmitindo via internet. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Domingo, dia do Senhor, é também hoje o Dia Nacional da Bíblia. Nós, na igreja, comemoramos esse mês de setembro como o mês da Bíblia e o último domingo do mês de setembro como o Dia da Bíblia, porque é o dia próximo ao dia 30, que é o dia de São Jerônimo, que foi alguém que no seu tempo procurou dedicar toda a sua vida à tradução, à pesquisa, ao comentário da Sagrada Escritura, e tornou-se como que um símbolo de pesquisador, de pessoa que aprofunda as Escrituras Sagradas e torna possível essa partilha para com os irmãos e irmãs. Sabemos que nós hoje temos a Bíblia Sagrada graças à Igreja, que durante esses séculos todos foi justamente traduzindo e que foi trazendo a palavra de Deus nos vários livros sagrados para os nossos tempos. Foi graças justamente a tantos homens e mulheres que tornaram possível justamente ver que essa palavra de Deus para a humanidade chegasse até nós. Primeiro, no passado, através da tradição oral, depois pela tradição escrita, depois pelas traduções e chegar até hoje, inclusive escolhendo o próprio cânon bíblico, até mesmo quais são os livros da Bíblia. Isso não existiria sem a Igreja Católica, que tornou isso possível, né? Sabemos que a Escritura Sagrada nos vem através dessa tradição toda que vai chegando até nós. Por isso, ao celebrarmos o Dia da Bíblia, nós queremos agradecer a Deus por tantos homens e mulheres que, durante todos esses séculos, foram aqueles que nos foram transmitindo, que foram traduzindo, foram trazendo para nós as Sagradas Escrituras. Do outro lado, lembrar aquilo que nós já falamos aqui nesse mês de setembro, que é a questão da animação bíblica de toda a pastoral. Esse próximo mês, agora de outubro, teremos um encontro nacional sobre isso, a importância de termos atitudes novas com relação ao nosso trabalho pastoral, e também a questão da Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, né, com a Lexio, a Meditatio, Oratio, Contemplatio, para que também nós possamos ter um jeito próprio e novo, que é novo hoje, mas é a tradição da igreja mais genuína, de trabalharmos, de refletirmos em nossas pequenas comunidades, em nossos círculos bíblicos, em nossos grupos de reflexão, procurando a palavra de Deus, que nos vem das Escrituras, através de toda a exegese, tradição histórica, tradição da igreja, para iluminar os fatos da vida das pessoas, onde quer que elas estejam, iluminá-las, para que possam esse encontro com o Senhor, que no próprio Jesus Cristo, o Verbo eterno do Pai, ilumine os caminhos e as vidas das pessoas e das famílias. É também uma oportunidade de vermos, né, como é que nós temos procurado nos alimentar, lendo a palavra de Deus a cada dia, além da liturgia, da missa, além das leituras que nós podemos fazer através das nossas celebrações litúrgicas da nossa igreja, também como é que nós temos buscado alimentar-nos da palavra de Deus a cada dia, lendo, não deixando passar nenhum dia sem que a palavra ilumine, alimente a vida de cada um de nós, né? Não podemos desconhecer a Escritura, seria desconhecer a Cristo. Por isso mesmo, esse dia da Bíblia, façamos esse nosso propósito, se nós não fizemos ainda, tanto de divulgar, como de alimentar, como de ler e meditar a palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas. Nesse domingo da Bíblia, nós também temos uma palavra de Deus que ilumina a nossa vida, que é muito importante para nós. Nós estamos no 26º domingo do tempo comum. A igreja continua na sua caminhada histórica e a palavra de Deus vai iluminando os nossos caminhos. E o evangelho desse domingo, Mateus 21,
traz uma pergunta e traz realmente para nós um questionamento muito sério. Jesus fala de uma história de alguém que faz a mesma pergunta para os 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos e pediu a ambos que fossem trabalhar na vinha. Meu filho vai trabalhar hoje na vinha. Um disse, não vou, não quero. Mas depois se arrependeu e foi. O outro disse, sim, eu vou. Mas depois não foi. A pergunta de Jesus é muito simples. Ele pergunta, qual dos 2 que fez a vontade do Pai? O que falou que ia, mas não foi? Ou que falou que não ia, mas foi? A resposta é óbvia, não é? Fala a leitura que foi aquele que mesmo dizendo que não ia, mas depois foi. Aí Jesus então tira uma lição muito importante. E vai dizer que na época tinha os fariseus, tinha as pessoas conhecedoras da lei de Deus, e que tinham sido aqueles que, de uma certa forma, tinham respondido seu sim, nós vamos andar no caminho do Senhor. Mas na hora do encontro com Jesus Cristo, não se preocuparam e não aceitaram. E tinha aqueles que eram excluídos, os que tinham dito não pelo pecado, os publicanos, meretrizes, pecadores públicos, e que depois se converteram. Então acabaram mudando de vida, aceitando a boa notícia que Cristo nos trouxe. E aí então Jesus vai dizer, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isto, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Então a questão é a seguinte, os publicanos e pecadores e meretrizes precedem no reino porque aceitaram o chamado à conversão, aceitaram essa nova vida. E por isso se converteram, mudaram de vida. Aliás, meus irmãos e irmãs, eu creio que essa é uma das grandes questões de todas as épocas. Às vezes, nós que estamos na igreja, nos acostumamos a estar e não temos a abertura para uma verdadeira conversão. Vamos vivendo com aquelas picuinhas de cada dia, com o desprezo, com as fofocas, com a falta de fervor, com o comodismo, com uma vida, às vezes, sem sentido, onde se perdeu todo o heroísmo e todo o ideal, onde não se tem mais os grandes ideais de vida, e acabamos como que levando tudo de uma maneira assim, sem preocupar em ter essa dimensão de abertura para a vida divina. Vivemos dentro da igreja quase que sem fé, sem uma vitalidade e sem uma vida no Senhor. Isso é muito triste, porque falta essa vitalidade de quem encontrou o Senhor e de quem se arrepende e se converte a cada dia. E às vezes nós encontramos muita gente que estava pelos descaminhos da vida, nos erros, nos pecados, da vida errada, e que chamados se converteram e tornaram-se fervorosos, animados, evangelizados e evangelizadores. É uma constatação que a palavra de Deus, desse domingo, coloca para nós e que nós também constatamos em nosso dia a dia. Por isso, muitos que às vezes nasceram dentro da própria igreja, caminham, mas que se acomodaram, que não praticam, têm apenas a teoria, têm até palavras, mas não colocam em prática o Evangelho, não vivem a palavra de Deus, acabam justamente se acomodando,
vão ver que tem muitos outros que mudaram de vida e que têm atitudes concretas de uma vida no Senhor. É uma palavra que denuncia o nosso comodismo, que denuncia a nossa falta de fé, e que nos chama a todos para uma nova vida e para a dimensão de recuperar, retomar o grande ideal da nossa vida, a nossa abertura à graça de Deus, e vivemos com coerência aquilo que nós somos chamados. Que nós realmente não só digamos sim, mas pratiquemos. Não só falemos, mas coloquemos em prática. Ao mesmo que alguém tenha errado e dito não, que possa dizer sim, praticar, trabalhar na vinha do Senhor hoje. Aliás, a leitura de Ezequiel, que é a leitura primeira de hoje, coloca isso, não é? Ele fala, será, não é justo, vocês estão reclamando o modo de proceder do Senhor? Será que não? Então faz a comparação. Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. E o contrário, quando o malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. Isso já no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. O profeta é claro. Alguém que está no caminho, mas acaba renunciando àquilo tudo, vai experimentar a morte. Aquele outro que estava no caminho errado e que passa a viver uma vida na justiça, experimenta a vida. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, procurar a vida e colocar em prática o Evangelho. E eu gostaria de concluir a nossa reflexão de hoje com a carta aos Filipenses, que é uma leitura que o apóstolo coloca o seu coração, coloca a sua própria vida. Vai falar depois justamente aquele belíssimo hino da carta aos Filipenses, mas antes coloca um aspecto que nos fala dessa coerência da nossa própria vida. Completai a minha alegria, permanecendo unidos, tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de vanglória, e que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, mas sim o dos outros. Uma palavra que é consequência do tipo de vida que nós queremos viver, de poder realmente ter a união, a comunhão e o trabalho em comum para a fraternidade. Que o Senhor nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, de procurarmos andar por esses caminhos. E que o final da carta aos Filipenses, que fala que o Senhor de condição divina se entregou por nós, morreu na morte de cruz, e por isso Deus o exaltou, e lhe deu um nome, acima de todo nome, para que nós confessemos Cristo é o Senhor, nos faz que ao confessar Cristo como Senhor, trabalharmos humildemente na vinha do Senhor, de coração aberto, contrito, humilde e concreto, e ao mesmo tempo aproveitar cada momento para servir a Deus. Mediante tantas discussões e tantas questões são colocadas, coloquemos em prática a palavra de Deus, amando e seguindo a Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom domingo, bom dia da Bíblia, uma boa semana a todos vocês, que Deus abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.